Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tawane, vim aqui juntamente com o Eduardo Bismara, o João Marcelo, a Lilian, o Lucas, a Maria Júlia, apresentar o trabalho de Física 4 para vocês, sobre microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica é uma técnica para a obtenção de imagens em alta resolução para a área de materiais biológicos e não biológicos. É usado em pesquisas biomédicas para investigar a estrutura detalhada de tecidos, células, organelas e complexos macromoleculares. Na área das ciências dos materiais, pode fornecer mais detalhes e identificar defeitos que abrangem a escala nano. A alta resolução das imagens resulta do uso de elétrons, que têm comprimentos de onda mais curtos. Seu uso substitui fontes de radiação luminescente. Essa tecnologia contempla conhecimentos de ondulatória, ótica e magnetismo. A seguir falaremos brevemente sobre a microscopia eletrônica, a sua história, seu princípio de fundamento, a sua classificação e suas principais aplicações. Antes de sua concepção, alguns avanços na ciência foram fundamentais para a criação do microscópio eletrônico. Primeiro, sendo o mais fundamental, sendo a descoberta do próprio elétron. Essa descoberta foi atribuída a Joseph John Thomson em 1897. Em 1906, foi atribuído a ele um prêmio Nobel por essa mesma descoberta. Posteriormente, após alguns anos, pelos trabalhos de Planck e Einstein, foi possível ter conhecimento da abordagem corpuscular da radiação que permitiu um melhor entendimento do fenômeno fotoelétrico. Essa abordagem da dualidade onda-matéria motivou Louis de Broglie que tivesse a ideia em sua tese de doutorado de atribuir a abrangência do fenômeno ondulatório particulado da radiação para a matéria. Em 1924, de Broglie propôs que partículas poderiam correr de sentido inverso e partir de fenômenos corpusculares para fenômenos ondulatórios. De Broglie propôs, através das fórmulas de energia de Einstein, que a componente de momento linear também poderia ser atribuída a partículas. Essas partículas, se relacionada com a constante de Planck, poderia gerar um lambda, ou seja, um comprimento de onda para a matéria. Sua teoria foi comprovada em 1927, através do experimento de Davidson-Germer. O experimento consistiu em disparar feixes de elétrons em uma superfície de níquel. Um detector de elétrons, atuando como um sensor, podia variar sua posição em relação ao substrato metálico. O resultado mostrou que os elétrons se comportaram como onda por ter acúmulo de elétrons em determinadas coordenadas, indicando pontos de máximo. Caso o elétron não tivesse esse comportamento de onda, o resultado mostraria uma dispersão aleatória de elétrons. Por fim, a última invenção necessária para a concepção do microscópio eletrônico foi feita por Ernst Ruska, em que ele demonstrou que poderia manipular elétrons de forma análoga a lentes através de campos magnéticos gerados por bobinas, de forma a produzir pontos focais usando elétrons. Em trabalho conjunto com seu orientador, Max Knoll, trabalharam com as lentes magnéticas em melhorias com prototipagem, criando e apresentando para o mundo o primeiro microscópio eletrônico para a comunidade da Universidade Técnica de Berlim em 1931. Sabemos que existem os microscópios ópticos e os microscópios eletrônicos, e cada uma das técnicas de microscopia possui seu campo específico de atuação. Mas, claro, elas possuem algumas diferenças que serão explicadas a seguir. O microscópio óptico, ele é um instrumento óptico que se baseia na interação da luz visível principalmente, com a amostra, de forma a melhorar a formação das imagens, ampliando-a, detalhando-a e permitindo a observação de cor, relevo e polarização. Mas isso, claro, são definições amplamente estudadas, conhecidas, divulgadas em diversos meios, livros, sites, artigos, e nesse caso, as definições dessa parte, dessas diferenças entre os dois tipos de microscopia foram retiradas do livro Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, do Colpert, do livro Ciência e Engenharia de Materiais, do Callister, do artigo disponibilizado pelo professor, que é a Microscopia Eletrônica de Transmissão, e também dos conteúdos disponibilizados nas disciplinas, videoaulas e as aulas síncronas. Então, como a gente discutiu na aula, o fenômeno envolvido com a microscopia óptica é a refração da luz,
que é oriunda de uma série de lentes presentes no microscópio. O microscópio óptico ele possui uma lente objetiva e outra ocular. Basicamente, então, como foi discutido, a refração ela consiste numa mudança na velocidade de uma onda ao atravessar a fronteira entre dois meios com índices de refração diferentes. Lembrando, que a velocidade da luz ela é diferente dependendo do seu meio de propagação, e isso é medido pelo índice de refração. Assim, então, quando a luz atravessa as lentes do microscópio, os raios de luz convergem no foco. Quando a amostra está a uma distância do microscópio óptico menor que sua distância focal, a imagem é aumentada devido ao desvio da luz provocada pela refração. Assim, a amostra fica ampliada. Além disso, outro conceito importante para se abordar nessa temática é sobre o comprimento de onda. Segundo Silvia Regina Galetti, em seu documento sobre uma palestra referente à introdução à microscopia eletrônica, um objeto torna-se visível ao microscópio como resultado de sua interação com as ondas de luz usadas para iluminá-lo. Essa interação ocasiona um desvio das ondas quando essas passam pelo objeto. Então, quanto menor for o comprimento de onda da luz, menor será o objeto que poderá ocasionar desvios das ondas e, portanto, melhor será o poder resolvente do microscópio. Isso significa que a natureza da luz, ela limita a quantidade de detalhes que podem ser resolvidos em um microscópio. Ainda tomando como base o livro do Callister e do Coppard, mas agora também o livro de Microscopia Eletrônica de Varredura, de D. David, temos as informações de que a máxima resolução possível com o microscópio óptico é de aproximadamente 2.000 vezes. E o que isso significa? Significa que alguns elementos estruturais eles são muito finos ou pequenos para permitir essa observação com a microscopia óptica. Então, é sob tais circunstâncias que o microscópio eletrônico, que é capaz de aumentos muito maiores, pode ser empregado, porque ele utiliza de um feixe de elétrons no lugar de fótons. E é isso que permite solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz. Isso ocorre porque, de acordo com a mecânica quântica, um elétron a alta velocidade terá características ondulatórias, com comprimento de onda inversamente proporcional à sua velocidade. E é assim que se inicia o princípio de funcionamento da microscopia eletrônica. Bom, então, em síntese, as diferenças principais entre microscópio óptico e eletrônico se resumem em quanto a microscopia óptica se baseia na interação da luz com a amostra. A microscopia eletrônica ela aproveita o grande número de fenômenos de interação entre elétrons e o material para extrair informações importantes da amostra. Bem, então nessa etapa do trabalho nós vamos discutir sobre os princípios de funcionamento dos microscópios eletrônicos. Antes de iniciarmos então uma discussão sobre a microscopia eletrônica, e já tendo em mente o que foi discutido anteriormente, a gente precisa reforçar a definição do que é de fato um microscópio eletrônico, para poder abordar mais intimamente o princípio de funcionamento dele. Como já citado anteriormente, esse equipamento ele se baseia no que diz Coppard em seu livro Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, nos fenômenos de interação entre elétrons e materiais, de uma forma que é possível extrair informações relevantes sobre diversas características micrométricas e até nanométricas desses materiais, dependendo da DDP aplicada no microscópio. Para entender melhor o funcionamento dos microscópios eletrônicos, é necessário compreender as propriedades ondulatórias dos elétrons. Segundo Silvia Regina Galetti, em seu documento sobre uma palestra, na microscopia eletrônica a radiação empregada é de feixe de elétrons, sendo eles refratados por meio de lentes eletrônicas. O microscópio eletrônico produz aumentos úteis de 200.000 a 400.000 vezes, sendo seu poder resolvente cerca de 100 vezes maior que o do microscópio óptico. A melhoria do poder resolvente do microscópio eletrônico está diretamente relacionada ao curto comprimento de onda apresentado pelos raios eletrônicos utilizados para ampliar a amostra, e a uma maior abertura numérica obtida em função da diminuição da distância focal. Em condições apropriadas, e como já estudado na disciplina e citado anteriormente, os elétrons apresentam propriedades ondulatórias,
que, assim como a luz visível, encontram-se associados a um comprimento de onda, cujo valor é de aproximadamente 0,005 nanômetros. Dessa forma, tem-se uma melhoria correspondente no poder resolvente. A comparação deste valor com o comprimento de onda da luz visível, que é de aproximadamente 500 nanômetros, mostra que um feixe eletrônico é cerca de 100 mil vezes menor. Então, existem dois tipos principais de microscópio eletrônico: o de varredura, também conhecido como MEV, e o de transmissão, conhecido como MET. E o que esses dois têm em comum, segundo Colpart, é a necessidade de ter uma fonte capaz de gerar um feixe de elétrons com energia e intensidade compatível, e um conjunto de lentes capaz de focalizar e orientar este feixe sobre a amostra. Porém, é importante definir que o microscópio eletrônico de varredura ele trabalha com um conjunto de lentes capaz de fazer com que os feixes de elétrons eles façam uma varredura das superfícies e dos relevos da amostra que está sendo observada. E os microscópios eletrônicos de transmissão, eles têm um conjunto óptico que acaba processando os feixes transmitidos e os feixes difratados, de modo a obter a imagem que se deseja. Então, com essa informação, nós conseguimos definir as interações dos elétrons com a amostra. E começando para o caso do MEV, nós podemos dizer que, nas palavras de Callister, isso, que a superfície de uma amostra que está sendo examinada ela é varrida com um feixe de elétrons e os elétrons que são refletidos, ou seja, aqueles elétrons que são retroespalhados, como é possível ver ali na imagem, eles são coletados e exibidos na mesma taxa de varredura em tubos de raios catódicos. Então, a imagem que ela é exibida na tela, ela representa uma fotografia da superfície da amostra, o que permite a gente dizer, então, que basicamente num MEV a gente está analisando os sinais que eles não atravessam a amostra. Seguindo os conceitos abordados por Callister em seu livro Ciência e Engenharia de Materiais, mas agora se tratando do MET, a imagem que é observada é resultado de um feixe de elétrons que atravessa a amostra. Para que isso aconteça, é importante que a amostra seja suficientemente fina e a corrente e energia do feixe sejam suficientemente elevados para que este seja transmitido através do material, obtendo informações então da microestrutura interna do material. Além disso, é possível obter contrastes na imagem por meio da captura dos elétrons que são difratados pela amostra. Mas para que a imagem seja devidamente obtida pelo microscópio, é necessário que haja uma tela fluorescente ou até mesmo um filme fotográfico no qual os elétrons serão projetados após passarem pela lente. Ainda vale destacar que, segundo os trabalhos do professor Ângelo Padilha sobre microscopia eletrônica, uma região significativamente maior do que a área de impacto do feixe é excitada em função das interações que os elétrons têm com o material da amostra. No entanto, o volume da amostra que é excitado pelo feixe de elétrons, ele depende diretamente da energia dos elétrons, que pode ser medida pela tensão de aceleração V, e do número atômico do material Z. Sendo assim, em seu artigo, o professor Ângelo Padilha, ele mostra para a gente que a microscopia eletrônica de varredura, por apresentar uma profundidade de foco muito boa, ela permite uma análise com grandes aumentos das superfícies irregulares, como as superfícies de fratura. Enquanto que a microscopia eletrônica de transmissão, ela permite a análise de defeitos e de fases internas do material, como por exemplo as discordâncias, os defeitos de empilhamento e as máculas. Vale destacar ainda uma das etapas importantes para a observação das amostras em um microscópio eletrônico, que seria a preparação das amostras. As informações dessa parte foram retiradas do artigo de microscopia eletrônica de transmissão, o livro de microscopia eletrônica de varredura do D. David e de um portal da web chamado Aquecimento Industrial, mas com o tema de adequação de amostras embutidas para observação microscópica. Assim, as etapas de preparo incluem como, por exemplo, técnicas metalográficas para materiais metálicos, que envolvem principalmente processos relacionados ao polimento para que haja confiabilidade na imagem obtida, evitando que sejam capturadas imagens de alguns defeitos superficiais, como corrosão. Além disso, a resina utilizada para o embutimento da amostra ela deve ser condutora para que sejam escolados os elétrons aplicados pelo microscópio, evitando o aquecimento da amostra e uma consequente degradação desta,
principalmente materiais poliméricos, como o baquelite. Outro fator que deve ser considerado ao se utilizar é que as amostras, no caso específico do MET, elas devem ter uma espessura muito fina, muito reduzida, para que a amostra seja transparente ao feixe de elétrons. O microscópio eletrônico de transmissão consiste em um feixe de elétrons e um conjunto de lentes eletromagnéticas em uma coluna ao vácuo. Esse tipo de microscópios consegue produzir imagens por meio da gravação do feixe de elétrons após este ter passado por uma fina fatia de amostra. Para isso, ele precisa de vários componentes, entre eles o filamento que gerará os elétrons, o ánodo e o sistema de alinhamento que direcionará o feixe, e um conjunto de lentes eletromagnéticas, entre elas a lente condensadora, a lente objetiva e a lente de projeção. Desta forma, o microscópio eletrônico de transmissão forma a imagem simultaneamente à passagem do feixe de luz através da amostra, de forma que a imagem observada será a projeção de uma determinada espessura do material. O princípio de funcionamento do microscópio eletrônico de transmissão é o seguinte: uma amostra, constituída por uma fatia fina do material a ser analisado, é colocada em uma grade de fios de cobre e submetida a um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons é gerado por alta tensão num filamento de tungstênio ou hexaboreto de lantânio. Ao fluir uma corrente através do filamento, ele é aquecido por incandescência, fazendo com que emita elétrons. Esses são atraídos em direção ao ánodo, que tem carga oposta. Uma segunda placa metálica, com carga negativa, ajuda a aumentar a concentração de elétrons orientados. Assim, os elétrons saem do filamento e são direcionados a um ponto chamado de ponto de convergência. Lentes eletromagnéticas são utilizadas para focalizar o feixe de elétrons na amostra. Esse feixe de elétrons passa por uma lente condensadora e atinge a amostra. Por isso, a amostra precisa ser suficientemente fina para que os elétrons não diminuam a velocidade de forma significativa ao passarem por ela. Após essa passagem, os elétrons saem da amostra com distribuição de intensidade e direção controladas e produzem diferentes tipos de radiação. Em geral, apenas os elétrons transmitidos são analisados pelo detetor. A lente objetiva forma então uma primeira imagem da distribuição angular do feixe de elétrons e, posteriormente, a lente de projeção formará a imagem real final, a qual será projetada em uma tela fluorescente. O microscópio eletrônico de transmissão pode ser utilizado tanto para análise de amostras orgânicas quanto inorgânicas. À esquerda, observamos uma imagem de precipitados de carbono em um aço ao boro, e à direita temos uma imagem de uma mitocôndria. Geralmente se usam feixes acelerados com valores máximos de tensão de 120 a 200 kV, sendo que 120 kV é mais utilizado para amostras biológicas e 200 kV para amostras inorgânicas. Isto porque o aumento da tensão pode danificar uma amostra biológica, pois sua composição orgânica é frágil. Em geral, o microscópio eletrônico de transmissão é indicado para estudar os detalhes mais finos de uma estrutura celular ou a organização molecular de vírus ou constituintes subcelulares. Porém, o instrumento é complexo, os espécimes devem ser extremamente finos e é difícil obter informações sobre estruturas em 3 dimensões. Nos microscópios eletrônicos, a coluna deve estar em vácuo, porque só assim o feixe de elétrons será produzido. Para seu correto funcionamento, os microscópios eletrônicos de transmissão são usualmente resfriados por água mediante uma unidade de resfriação adjunta. O intervalo de aumentos do microscópio eletrônico de transmissão varia de 1000 a 200.000 vezes, sendo as maiores ampliações entre todos os modelos de microscópios eletrônicos. Mesmo sendo uma representação 2D de um objeto 3D, é possível obter contraste nas imagens. Os principais mecanismos de contraste são o contraste de espessura em massa. Quanto maior a espessura da amostra, menor será o número de elétrons transmitidos, originando assim uma região mais escura na imagem gerada, o contraste por difração e o contraste de fase. O contraste de difração se refere ao espelhamento elástico em amostras cristalinas. Após os elétrons atravessarem a amostra, os feixes transmitidos e difratados podem ser recombinados no plano da imagem para a resolução direta da rede cristalina, constituindo assim o contraste de fase. Os microscópios eletrônicos de varredura, os MEV, são, junto com os MET, os modelos mais utilizados de microscopia eletrônica. Os MEV produzem imagens por meio da coleta de elétrons secundários e retroespalhados, que saltam para fora da superfície de uma amostra. A coluna do MEV tem funcionamento similar ao MET, e seus componentes principais são canhão eletrônico,
A coluna é composta por uma série de lentes eletrônicas, uma câmara para amostra, detectores e um sistema de vácuo. O feixe eletrônico de alta intensidade é gerado em uma coluna óptico-eletrônica. O canhão eletrônico é a fonte de elétrons e é composto por um filamento de tungstênio ou de hexaboreto de lantânio, além do cátodo do ânodo. Quando o filamento é aquecido, há a emissão termiônica de elétrons. Esses são atraídos para o ânodo. O feixe é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo, sendo em seguida focalizado sobre a amostra por uma série de 3 lentes eletromagnéticas. Considerando que o microscópio eletrônico de transmissão convencional usa o feixe incidente estacionário, o feixe elétrons de um microscópio eletrônico de varredura é varrido horizontalmente ao longo de uma amostra em 2 direções perpendiculares, x e y. Isso se dá pela variação de corrente que passa pelas bobinas de varredura, também denominadas x e y, de forma que o feixe de elétrons possa se deslocar tanto continuamente como discretamente sobre a superfície da amostra. Os elétrons atingem e interagem com a amostra de 3 principais maneiras. Temos os elétrons secundários, que são aqueles que são arrancados da amostra pelo feixe de elétrons. Os elétrons secundários são oriundos da camada mais fina da amostra, de até 10 nanômetros, e estes possuem uma baixa energia. Os elétrons retroespalhados são elétrons do feixe gerado pelo canhão do microscópio. Interagem com os átomos da amostra. Geralmente, essa interação ocorre em torno de 50 nanômetros. Quando o feixe de elétrons atinge a amostra, alguns dos elétrons irão interagir com o núcleo do átomo, da mesma forma que uma nave espacial iria interagir com a gravidade no planeta. O elétron, carregado negativamente, será atraído para o núcleo positivo. Mas, se o ângulo estiver correto, em vez de ser capturado pela atração, ele circundará o núcleo e voltará para fora da amostra, sem diminuir sua velocidade. E temos ainda quando o feixe de elétrons interagir com a amostra. Pode deslocar elétrons da camada mais internas dos átomos, ionizando-os, que, ao voltarem para o estado fundamental, emitem raios-x característicos. Este fenômeno costuma ocorrer no máximo da trajetória dos elétrons incidentes, que está relacionada com a energia de aceleração dos elétrons. Por final, nós temos os detectores que irão receber os sinais. O MEV apresenta 2 detectores, um para elétrons com baixa energia, que são os elétrons secundários. Este detector precisa apresentar uma carga positiva, pois, como esses elétrons apresentam baixa energia, eles precisam ser atraídos até o detector. E um para elétrons de alta energia, que são os elétrons retroespalhados. Neste caso, os elétrons, por possuir alta energia, são direcionados diretamente para o detector. Os detectores estão ligados a uma tela de visualização e um sistema de gravação de imagens. Igual ao MET, a coluna é mantida em alto vácuo. O porta-amostras é dotado de controles para mover o material em exame e localiza-se na base da coluna. Uma breve comparação em termos de escala de energia. O MET usa feixe acelerados com valores máximos de tensão de 120 ou 200 kV, sendo que 120 kV é a mais utilizada para amostras biológicas e 200 kV para amostras inorgânicas. Isto porque o aumento da tensão pode danificar a amostra biológica, já que a composição orgânica é frágil. No MEV, os elétrons secundários, como são de baixa energia, menor que 50 eV, formam imagens com alta resolução. Já os elétrons retroespalhados têm energia que varia entre 50 eV até o valor de energia de um elétron primário. Esses elétrons, por serem resultantes de uma simples colisão elástica, provêm das camadas mais superficiais da amostra, dando pouca informação sobre a profundidade. As amostras condutivas podem ser trabalhadas com feixes acelerados com 20 a 25 kV. Amostras sensíveis aos isolantes deve-se baixar a tensão a 10 ou 5 kV. Como dito anteriormente, o MEV é utilizado na investigação de microestrutura superficial de materiais importantes como metais, polímeros, vidros, cerâmicos e alimentos, se destacando quando é possível realizar análise química elementar na amostra em observação. Um exemplo de aplicação é na área de embalagem, onde se pode avaliar diversos tipos de materiais neles, sendo essa uma técnica utilizada há mais de 20 anos no CTA. No setor de embalagens metálicas, o MEV pode ser utilizado como uma técnica analítica complementar às análises de causa de problemas decorrentes da interação do produto com bebidas,
com alimento e tintas, pois estudo como esse tem grande interesse tecnológico, devido ao elevado custo relacionado a percas resultados de processos de corrosão. As imagens geradas e as informações qualitativas das estruturas são bastante importantes, pois é na avaliação do problema como microfuros em latas de alumínio, blowout em tampas para latas de bebidas, trincas em latas destinadas ao acondicionamento de produtos químicos e caracterização de rachaduras de corrugações de rolhas metálicas, objetos de preciação em alguns exemplos de aplicação técnica. A figura abaixo ilustra um sistema de MEV e que conforme algum desses exemplos. Na microscopia eletrônica de varredura, a região analisada foi irradiada por um fino feixe de elétrons, e como resultado da sua interação com a amostra, uma série de radiações são emitidas, sendo os sinais de maior interesse são os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados. Para a geração dessa imagem, com as informações sobre o relevo da superfície e o contraste da composição química, respectivamente. E os sinais de raio-x, característicos dos elementos que gerou, que trazem informações qualitativas e quantitativas da composição elementar da amostra analisada. A imagem eletrônica de varredura é representada pelos tons cinzas, o mapeamento e a contagem de elétrons emitidos pelo material analisado. A primeira aplicação da microscopia eletrônica de transmissão no estudo de materiais foi na observação de defeitos cristalinos não observáveis por microscópios ópticos ou por microscópios eletrônicos de varredura, tais como as discordâncias e defeitos de empilhamento. Quando se trata de observação e análise de defeitos de empilhamento em materiais com estrutura cristalina CFC e baixa energia de defeitos de empilhamento, tais como a prata, o ouro, o latão alfa e os aços inoxidáveis austeníticos, numerosos defeitos de empilhamento são formados durante a deformação plástica. Os defeitos de empilhamento são delimitados por discordâncias parciais, conforme ilustra na imagem. A energia de defeitos de empilhamento é inversamente proporcional à distância entre os pares de discordâncias parciais e é uma das principais grandezas ou constantes dos materiais. Uma diminuição na energia desse defeito tem em geral numerosas consequências no comportamento de um material, tais como uma menor mobilidade das discordâncias, uma menor propensão à ocorrência ao escorregamento com desvio, um aumento no coeficiente de cruamento, um aumento na energia armazenada dentro do material na deformação, uma maior resistência à fluidez. A figura ilustra a presença de defeitos de empilhamento em um aço inoxidável austenítico. Já outra aplicação já citada ali, as discordâncias, temos uma figura que mostra a distribuição de discordâncias em cobre puro, policristalino deformado a 10% de alongamento em um saio de tração realizado em duas temperaturas diferentes, a ambiente e a 500 graus. A comparação entre as duas micrografias da figura permite afirmar que a densidade de discordância das amostras deformadas a quente é mais baixa, pelo fato que no cobre deformado a 500 graus, o arranjo de discordâncias levou à formação de subcontornos, que subdividiram o grão cristalino em subgrãos. Com esse trabalho, podemos ter uma melhor compreensão do microscópio eletrônico. Vale notar das motivações na sua criação e algumas pessoas célebres que foram chaves para a sua criação. Abordamos sobre seu princípio de funcionamento e as suas diferentes variações. Seu uso nos permite alcançar um vasto campo de possibilidades de forma a expandir os novos horizontes para a compreensão do mundo nanoscópio. Isso impacta diretamente para o desenvolvimento científico e o beneficiamento da humanidade. E esse foi o nosso trabalho de Física 4 sobre microscopia eletrônica. Muito obrigado pela sua atenção e a seguir estão dispostas as nossas referências que foram utilizadas nesse trabalho.